Olá! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o estudo do sinal da função quadrática. A gente já viu que estudar o sinal de uma função y igual a f de x significa determinar os valores reais de x, do domínio, que tornam a função positiva, negativa ou nula. Então, para estudar esse sinal da função quadrática, que é a função definida por ax2 mais bx mais c, o primeiro passo é determinar os zeros da função, para depois a gente fazer aquele esboço do gráfico, de maneira análoga ao que a gente fez lá na função afim. E depois de feito o esboço do gráfico, a gente vai analisar esse esboço, determinando os valores que satisfazem as condições necessárias. De acordo com a concavidade, com a quantidade de zeros, a gente tem os esboços de gráficos e os estudos dos sinais mostrados como no quadro. São 6 possibilidades. Então, neste primeiro quadro, eu tenho as possibilidades com o A positivo e o delta positivo, quando eu vou ter duas raízes. A negativo e delta positivo, eu também vou ter duas raízes. Então, nessa primeira coluna, eu tenho aqui o delta positivo quando eu tenho duas raízes. A diferença é que com A positivo eu tenho a concavidade voltada para cima, com A negativo a concavidade voltada para baixo. Com o delta zero, tá, aqui nessa segunda coluna, eu tenho apenas uma raiz. E essa única raiz vai fazer o meu gráfico tocar o eixo x e voltar a subir. Ou tocar o eixo x e voltar descendo. E no último caso, quando o delta é negativo, não tem raiz real, ou o gráfico está todo acima, ou o gráfico está todo abaixo da minha reta real x. Vamos a um exemplo. Estudar o sinal da função x2 menos 3x menos 10. Então, o nosso primeiro passo é encontrar as raízes para poder fazer um esboço desse gráfico. Então, lembra que para essa função, o coeficiente A vale 1, o coeficiente B vale menos 3 e o coeficiente C vale menos 10. O delta, eu vou pegar o menos 3 e levar ao quadrado, dá mais 3, dá mais 9. Menos 4 vezes 1 vezes menos 10 dá mais 40. Então, eu tenho um delta que vale 49. O x vai ser dado por menos 3, mais ou menos a raiz de 49, que é 7, sobre 2 vezes o a, que vale 1. Como o delta é positivo, eu tenho duas raízes reais diferentes. Um x' 3 mais 7, 10 dividido por 2, 5. E um x, duas linhas, 3 menos 7 menos 4 dividido por 2 menos 2. Essas são as minhas duas raízes. Repara nessa função, a é positivo, concavidade voltada para cima. Então, na hora de fazer o meu esboço, eu vou ter a seguinte situação. Imagina essa reta sendo o meu eixo dos x e um gráfico que passa aqui em dois pontos. Um primeiro ponto, que é o menos 2, e um segundo ponto,
que é o 5. Antes do menos 2, como meu gráfico está acima do eixo do x, a função aqui tem valores positivos. Depois do 5, da mesma forma, a função tem valores positivos. Entre o menos 2 e o 5, a função vai ter valores negativos. Então, o que a gente pode falar para essa função? A função f de x, ela é positiva para todo x que eu pegar antes de menos 2 e depois do 5. A função ela vai ser exatamente igual a zero lá naquelas raízes que eu acabei de encontrar e marcar, que são exatamente o menos 2 e o 5. E a função ela é negativa entre esses valores. Então, para todo x entre o menos 2 e o 5. Isso é fazer um estudo do sinal. Falar aonde a função ela é positiva, aonde ela é negativa e aonde ela vale zero. É isso.